Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal de saúde e segurança do trabalho. Meu nome é Mário Paulo, sou médico do trabalho e durante um bom tempo fui professor na área de saúde e segurança do trabalho. Este canal foi idealizado para os profissionais técnicos na área de saúde e segurança do trabalho, mas também pode ser utilizado pelos profissionais de nível superior que estejam iniciando sua jornada na área. Gostaria de pedir que vocês seguissem a sequência das videoaulas para um melhor fluxo do aprendizado. A cada videoaula, tentarei dar uma boa base para que depois vocês possam aprofundar cada assunto específico conforme a necessidade de vocês. Como qualquer outro canal do YouTube, você pode fazer sua inscrição gratuitamente, bastando para isso clicar no ícone inscrever-se no canto esquerdo abaixo desse vídeo. Fazendo isto, você será informado de algum novo vídeo que eu postar neste canal. Logo abaixo, você encontrará o ícone sobre. Clicando lá, você terá acesso à bibliografia relacionada a essa videoaula. E, além disso, acesso ao meu LinkedIn, caso vocês queiram saber mais informações sobre a nossa experiência profissional. Espero que todo esse material seja muito útil na prática diária de vocês. Nesta videoaula, estaremos falando um pouco de legislação trabalhista. É uma aula muito importante, haja vista que a atividade de saúde e segurança do trabalho é uma atividade muito legalista. No dia a dia você lidará com frequência com normas e leis. Então vamos para a importância prática dessa aula. Um erro comum que eu via nos alunos de segurança e saúde do trabalho era andar com o livro da ANR para baixo e para cima, debaixo do braço, achando que tudo estava ali na ANR. Isso é um erro tremendo. Muitas das definições legais em saúde e segurança do trabalho não estão na ANR. Vamos a esse exemplo. Acidente de trajeto. Se você vasculhar a ANR inteirinha, você não vai achar onde está definido o que é um acidente de trajeto, pois ela não está na ANR. Ela está definida na Lei 8213 de 1991, no seu artigo 21. Portanto, um exemplo claro de que não basta conhecer a ANR. Outro exemplo, a estabilidade no emprego de 1 ano após a ocorrência de um acidente de trabalho. Se você também vasculhar a ANR inteirinha, você não vai achar onde está escrito que um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho tem estabilidade no emprego de 1 ano. Isso também está definido na Lei 8213 de 1991, no seu artigo 118. Então fica claro que não basta conhecer a ANR. É preciso que você aprofunde no conhecimento da legislação. Então vamos conhecer um pouco mais dessa legislação, aprender como ela funciona. A segurança e saúde do trabalho é uma atividade muito legalista. Os profissionais da área lidam com inúmeras leis, normas, instruções, orientações, ordem de serviço, etc. Então, é necessário que vocês conheçam a legislação básica. Não é necessário que você conheça profundamente a legislação trabalhista. Ela é muito extensa, mas o básico você deve conhecer, até para poder saber procurar eventualmente alguma informação necessária. Existe uma hierarquia nas leis. O que quer dizer isso? Algumas leis são mais fortes do que outras. Vamos entender isso. Nessa hierarquia, a Constituição é a mais forte das leis, é a mais estável, é a lei maior do país. Nela estão os fundamentos legais que ordenam o país, ou seja, ela é a base de todas as outras leis e normas. Quando eu digo mais forte, mais estável, significa que ela muda com dificuldade. Para você mudar a Constituição, é necessário fazer uma PEC, proposta de emenda constitucional, e isso tem que ser votado pela maioria dos deputados e senadores. É uma mudança difícil de ocorrer. Abaixo da Constituição, existem leis complementares. Abaixo das leis complementares, leis ordinárias. No caso de saúde e segurança do trabalho, nós só temos leis ordinárias. E as principais são a Lei 6.514 de 1977 e a Lei 8213 de 1991. Abaixo das leis ordinárias,
vêm os decretos, regulamentos, portarias, normas, entre elas as normas regulamentadoras. Vejam que elas estão abaixo da lei, abaixo da Constituição, e elas são mais instáveis, mudam com facilidade. Frequentemente a gente observa alguma mudança em alguma NR. Para entender essa hierarquia das leis, é necessário que a gente conheça os três poderes: o legislativo, que cria as leis; o executivo, que executa, faz funcionar o que a lei determina. O executivo faz a lei funcionar através de normas, portarias, ordem de serviço, etc. O judiciário julga de acordo com as leis criadas. Vamos entender mais sobre isso. A nível federal, o legislativo está representado pelo Congresso Nacional lá em Brasília, a Câmara dos Deputados e o Senado. São eles, os deputados e senadores, que editam, que criam as leis federais. Depois, o Executivo Federal, representado pelo presidente, no nosso caso atualmente a presidenta, e seus ministérios, Ministério do Trabalho, Previdência, Saúde, eles executam o que está na lei. E o Judiciário a nível federal, os tribunais federais. Então, a Constituição Federal, que é a lei maior do país, ela foi criada no Congresso Nacional, pelos deputados e senadores da época. A nossa atual Constituição é de 1988. Então, os deputados e senadores da época, de 1988, é que criaram a Constituição. As outras leis também, que nós vimos, leis ordinárias, 8212, 8213, 6514, também são leis federais criadas no Congresso Nacional. O Executivo vai colocar essas leis em prática e o Judiciário vai julgar conforme essas leis. A Constituição Federal normatiza de forma mais ampla. Os conceitos são mais genéricos, é menos detalhada do que as leis e normas inferiores. Então vamos ver aqui, por exemplo, um pedaço da Constituição relacionado à saúde e segurança do trabalho. Lá no capítulo 2º dos direitos sociais, artigo 7º, está escrito assim na Constituição: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Ora, a Constituição, ela traz apenas isso, que são direitos dos trabalhadores, redução dos riscos inerentes ao trabalho. Vejam que ela não traz detalhes maiores de como será essa redução desses riscos. No outro inciso, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres e perigosas. Vejam que ela simplesmente define que tem que ter um adicional para essas situações, mas não define quais são as situações. Isso, então, é detalhado em leis inferiores, no caso, leis ordinárias e as normas. No caso da insalubridade, a NR15 e a Lei 6514 de 1977. Então vamos ver isso com calma. Abaixo da Constituição, vem as leis, então, detalhando o que foi definido na Constituição Federal. Para a área de saúde e segurança do trabalho, há inúmeras leis e decretos. Porém, as leis mais importantes são a Lei 6.514 de 1977 e a Lei 8213 de 1991. Em especial, a área de saúde e segurança do trabalho vai lidar muito com a Lei 6.514 de 1977. Esta lei está contida na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. Já a Lei 8213 de 91 é uma lei que está ligada à Previdência Social, a INSS. Porém, vocês viram lá no início da palestra que é nela que está definido o que é um acidente de trabalho, o que é um acidente de trajeto, a estabilidade de um ano após acidente de trabalho. Enfim, uma série de definições legais relacionadas à segurança e saúde do trabalho também estão nessa lei. Vamos começar pela Lei 6.514 de 77. Ela está, então, dentro da CLT. A CLT foi promulgada, criada em 1943, dia 1º de maio, Dia do Trabalho.
há cerca de 70 anos. Consolidação significa união, fusão. Então, é a fusão, a união das leis do trabalho. Então, todas as leis do trabalho estão lá consolidadas, unidas. Então, é a união das leis dos trabalhos. Entre elas está a Lei 6.514 de 77, que é a Lei sobre Saúde e Segurança do Trabalho, e deu origem às NRs. A Lei 6.514 de 1977, então, é a principal lei da área de saúde e segurança do trabalho. Ela está dentro da CLT e ela é o capítulo 5º do título 2º da CLT, que trata sobre segurança e medicina do trabalho, dando origem, então, às NRs. Vejam que a Lei 6.514 ela é de 22 de dezembro de 1977. Já as NRs foram publicadas por uma portaria do Ministério do Trabalho, chamada 3214 de 1978. Vejam que logo após a lei, o Executivo, no caso o Ministério do Trabalho, executa o que diz a lei através de uma portaria, a 3214. Isso ocorreu cerca de 6 meses após a lei 6.514 de 77. Então, vamos usar esse livro, um dos mais utilizados aí na área de saúde e segurança do trabalho, que traz a NR. Se vocês olharem na capa, está escrito lá, CLT, artigo 154 a 201. O livro começa com a Lei 6.514. Vocês olhem lá que está escrito, Lei 6.514 de 1977. E a primeira parte lá do livro da NR, vocês vão abrir a NR e vai estar lá. Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977. E aí, se vocês repararem, a lei começa já no artigo 154. Por quê? Vejam, a lei não começa em artigo 1, ela começa em artigo 154. Por quê? Porque ela está lá no meio da CLT. Então, antes dessa lei tem outra que continha o artigo 153. Então, a lei 6.514, que está lá dentro da CLT, começa então já no artigo 154. Muito bem, então, vocês olhando aqui o livro da NR, repare que a lei 6.514 de 77 é de 22 de dezembro de 77. E a portaria 3214, que estabeleceu as NRs, que criou as NRs, é de 8 de junho de 78. Portanto, o Legislativo, o Congresso Nacional, promulgou a lei em 1977 e cerca de 6 meses depois, o Executivo, no caso o Ministério do Trabalho, para executar o que a lei dizia, publicou as NRs através da portaria 3214 de 78. Então, a portaria 3214 de 78, que cria as NRs, foi com o objetivo de detalhar o que a lei 6.514 dizia. A título de curiosidade, é importante que vocês saibam também a respeito do título 3º do CLT, que traz algumas normas especiais para algumas profissões, para a mulher e para o menor de idade. E o título 7º, que trata da fiscalização e multas. Então, o título 3º, depois quando vocês forem olhar a CLT, tem lá, por exemplo, tutela especial para bancários, serviços frigoríficos, lá no capítulo 3º, tutela especial para o trabalho da mulher, para o trabalho do menor, e lá no título 7º, o processo de multas administrativas e da fiscalização e atuação. Então, aqui falo também da fiscalização do Ministério do Trabalho nas empresas e da imposição de multas. Aqui basta vocês saberem que isso existe na CLT. Já a Lei 82.13 de 1991, que é a lei ligada mais à Previdência Social, ela já é de 1991, então bem depois da Lei 6.514 de 77. E nela temos alguns aspectos importantes. É nela que se define o que é acidente de trabalho. Está definido no artigo 19, 20 e 21.
Também define a emissão da CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, lá no artigo 22. Então, comunicação de acidente de trabalho significa comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social, ao INSS. Quando você comunica o acidente de trabalho, você está comunicando em especial à Previdência Social, que faz a estatística de número de acidentes de trabalho. Parte dessa comunicação também vai para o sindicato, o Ministério do Trabalho, mas a própria emissão da CAT, se vocês forem fazer, é no site do Ministério da Previdência Social, ou seja, no site do INSS. Nessa lei também define-se estabilidade no emprego, como nós dissemos lá no início da palestra. A estabilidade em caso de acidente de trabalho no artigo 118. Define, por exemplo, os tipos de benefícios que o trabalhador tem direito: auxílio-doença por acidente de trabalho, aposentadoria, entre outros. Define também o que é aposentadoria especial, que é para trabalhadores expostos a situações insalubres. É nessa lei, então, que define o PPP, o LTCAT, que são documentos que vocês vão lidar para definir se o trabalhador, conforme a exposição dele a agentes insalubres, terão ou não direito a aposentar mais cedo, a aposentadoria especial, que é uma aposentadoria em um menor tempo, devido à exposição a esses agentes nocivos. Entre outras, etc. Basta vocês conhecerem para vocês consultarem. Não tem que conhecer a lei toda, mas tem que saber que a lei existe e quando vocês precisarem tem que consultá-la. Dentro da hierarquia das leis, então, fica a Constituição acima de todas as leis, que são as normas constitucionais. Abaixo estão as leis ordinárias, as leis complementares, a CLT, a Lei 6.514 que nós vimos, a Lei 82.1391, que são normas infraconstitucionais. Já os decretos, portarias, normas que são feitas pelo Executivo, pelos ministérios, são chamadas normas infralegais, ou seja, estão abaixo das leis. Infra é inferior às leis. Bom, em resumo, vamos fazer aqui uns exemplos para vocês entenderem como é que funciona. Exemplo 1. Na Constituição, no artigo 7º, está escrito assim: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Inciso 23. Adicional de remuneração para atividades insalubres. Foi criado, então, na Constituição através do Congresso Nacional. Aí veio a Lei 6.514 de 1977, dizendo, na seção 13 lá da lei, está dizendo assim: das atividades insalubres ou perigosas. Artigos 181 a 197. Esses artigos detalham melhor o adicional de insalubridade. Quem faz jus ao adicional que a Constituição estabelece. Isso, então, a lei também pelo Congresso. Aí vem o Executivo, o Ministério do Trabalho, através da Portaria 3214 de 1978 e através, então, da NR15, que é Atividades e Operações Insalubres, onde há um grande detalhamento das situações que geram o pagamento do adicional de insalubridade previsto lá na Constituição. E quem executa, então, o que está na Constituição e o que está na lei é o Executivo, o Ministério do Trabalho, através da portaria, através da NR, ele executa como que vai ser o que foi definido na Constituição, o adicional que foi definido na Constituição e o adicional que foi definido na lei. Então, a ANR vem normatizar como que vai ser executado o que foi definido na Constituição. Exemplo 2. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, lá na Constituição. Proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores. Isso está lá na Constituição, o Congresso Nacional criou. Aí veio a CLT, lá no capítulo 4 da CLT está escrito assim: da proteção do trabalho do menor, artigos 402 a 410. Então, esses artigos da CLT definem melhor como é que vai ser essa proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre para menores de idade. Também a lei pelo Congresso Nacional.
Aí depois o executivo, como é que eu vou executar? Através do executivo. Aí a presidência, através do decreto 6481 de 2008, estabelece essas proibições de trabalho perigoso, noturno e insalubre para menores, através desse decreto. Então há um grande detalhamento das atividades proibidas para menor de idade. Então a Constituição estabelece de maneira ampla os direitos dos trabalhadores. A lei vem, detalha mais um pouco, e o Executivo, através de decreto, normas, portarias, executa o que está definido na lei e na Constituição, detalhando melhor como é que vai funcionar isso. Bom, então, finalizando, agora nós sabemos como surgiram as NRs, a CAT, enfim. As normas infralegais, entre elas a NR, são editadas pelo Executivo, no caso, a Presidência, os Ministérios, e embasadas na Constituição e nas leis. Frequentemente elas são alteradas e atualizadas. Portanto, é importante acompanhar essas mudanças e sempre fazer download da última publicação. Isso também é importante para outras normas infralegais ligadas ao trabalho. Por exemplo, o INSS também edita portarias, ordem de serviços, e é sempre bom a gente estar acompanhando essas mudanças que o Executivo faz através dessas publicações. Bom, também gostaria de citar outros documentos legais importantes. Entre eles, o Decreto 7.602, de 2011, que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Lá define-se as atribuições do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho, da Previdência Social, na elaboração do Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Tem que se conhecer também o Decreto 3048/99, que é o Regulamento da Previdência. Esse decreto detalha muitas das definições legais que estão na Lei 8213 que conhecemos atrás. A Lei do SUS 8080 de 1990, que também mostra o papel do SUS na segurança e saúde do trabalho. Temos também as documentações do e-social e outros. Então, gostaríamos de sugerir a vocês o estudo dessas legislações. Como sugestão de estudo, sugiro que vocês sigam essa cronologia. Abaixo desse vídeo, você terá um link com todas essas documentações. Fizemos de uma maneira muito fácil para todos vocês. Cada documento legal desse está marcado em amarelo o que é importante para a SST. Por exemplo, se você pegar a Constituição, ela é bem extensa, mas nós deixamos marcados só o que é importante para a SST, para facilitar o seu trabalho. Se você pegar a CLT que colocamos abaixo, você vai ver que está marcado em amarelo somente a parte importante para a SST. E além disso, botamos observações que vão facilitar o seu estudo. Confira, todos esses documentos legais estão marcados e detalhados alguma observação nossa para facilitar o seu estudo e entendimento das leis. Faça um bom proveito dessa documentação legal que providenciamos junto a esse vídeo. Aproveitem, estudem, para que vocês possam seguir com as outras aulas mais cientes de toda a legislação. Para você ter acesso a esses links, abaixo do vídeo você tem lá a opção sobre. Clique sobre e abrirá mostrar mais. Aí abaixo você terá os links para acesso a esses documentos legais. Muito obrigado e faça um bom proveito dessa videoaula e de todo o material disponibilizado. Estudem para que vocês possam ter uma boa base legal no dia a dia de vocês. Sugiro que vocês sigam o fluxo das videoaulas, videoaula 1, 2, 3, assim por diante, para um melhor fluxo do aprendizado. Participem, façam críticas, sugestões, comentários para aprimorarmos este canal. Só desta maneira, esse canal cumprirá seu objetivo
de levar educação em saúde e segurança do trabalho para melhorar as condições de trabalho dos brasileiros. Muito obrigado.